mensagem que é muito clara, que é tirar um pouco do tecniquez de ciência de dados e afirmar que a mensagem que a gente gostaria de passar é que ciência de dados é para todos, né? O ponto principal, que é uma defesa de posição, é a questão da multidisciplinaridade. É óbvio que a tecnologia, como o Hélio bem comentou, é um elemento fundamental para que a gente possa tratar os dados e gerar valor aos dados. Mas sem ter diferentes olhares, sem ter olhares complementares, a gente não conseguiria fazer nada, não conseguiria tirar conclusões que, de fato, gerem valor para as empresas, gerem valor para a sociedade, e é esse o objetivo que a gente quer percorrer. A metáfora que eu vou usar hoje, que é uma metáfora bastante própria, é que mais do que petróleo, os dados são um grande diamante bruto que precisa ser lapidado para que gere valor. É um diamante, sim, porque cada perspectiva sobre o dado gera um tipo de interpretação. Sobre o ponto de vista de uma pessoa, sobre o ponto de vista de uma empresa, sobre o ponto de vista do governo de maneira geral. E óbvio que o próprio diamante, quando você projeta a luz, né, e a luz entrando sobre determinada perspectiva, sobre determinada face, ela vai ter uma interpretação. Por exemplo, uma discussão muito forte é a relação de pessoas com empresas. Empresas que muitas vezes fornecem algum tipo de produto, algum tipo de serviço. A relação de pessoas e governo é um outro ponto de vista fundamental que precisa ser melhor explorado. Talvez boa parte do progresso que o país vai ter, não só no combate à corrupção, está no cidadão ser o agente de mudança, o cidadão interpretar os dados disponíveis sobre perfis de investimento, sobre perspectivas, dados sociais, para que a gente melhore como sociedade. E, sem sombra de dúvida, as especialidades, elas fazem parte desse processo. Quando falamos de engenheiros, engenheiros têm uma perspectiva positiva, economistas, jornalistas, etc. Se a gente observar a relação de pessoas e especialidades, esse é um grande campo de discussão. Todo mundo se pergunta o que vai ser o futuro da minha profissão. A única certeza que eu tenho é que ciência de dados está no futuro da sua profissão hoje. Partindo desse pressuposto, outra questão extremamente importante, que tem que ser defesa frequente, é que cooperar é inevitável. Primeiro que os grandes data lakes, ou as grandes fontes de informação, estão em diferentes empresas. É óbvio que elas podem explorar, mas o maior valor que existe é quando a gente cruza esses diferentes conhecimentos. Os interesses das pessoas são as empresas de mídia que têm esse contato direto, através de um grande banco de conteúdos e o uso desses conteúdos. Quando a gente fala de mobilidade urbana, talvez seja nas operadoras ou em dados públicos que eu vá ter essa informação, que eu possa extrair esse conhecimento. Quando eu falo de conflitos na nossa sociedade, e quantos conflitos temos na nossa sociedade, são nos tribunais que eles se manifestam. Então, e N outras perspectivas, saúde financeira, a própria questão comportamental, desejos e interesses, enfim, existe um manancial de informações que precisa ser explorado. E a cooperação é fundamental para que a gente cruze essas fontes de informação e possa gerar mais valor, um valor talvez até exponencial e não conhecido hoje. O ponto principal e a mensagem que eu gostaria de passar pode ser sintetizada nessas três afirmações. Uma eu já comecei a discutir, que é a questão da revolução nas profissões. O que não é o futuro de um advogado, o que não é o futuro de um jornalista, sem ciência de dados. Esse futuro não existe hoje, né? Esse é o ponto fundamental. Para as empresas, essa é uma mensagem também extremamente importante. Quando a gente olha as empresas que estão sendo mais valorizadas, o que todas elas têm em comum? O melhor uso dos dados para orientar os modelos de negócio delas. E quando a gente fala de empresa, fazendo uma correlação com órgãos de governo também. Eu acho que a gente tem uma lacuna nesse país que precisa ser trabalhada, que é os órgãos de governo passarem a utilizar esses dados de maneira extremamente objetiva, a gerar valor para o cidadão. O cidadão tem que estar em primeira pessoa dentro dessas relações. Outra questão que eu gostaria de trabalhar e de discutir um pouquinho com vocês é que a gente tem que enxergar a máquina, a gente tem que enxergar a tecnologia como uma grande aliada do ser humano. Somos nós que derivaremos o uso da tecnologia, direcionaremos esses usos. Tem muita gente que tem muito medo, a inteligência artificial, qual vai ser o futuro. O futuro é o presente, o futuro vai ser direcionado por nós. Existem três conceitos que são conceitos fundamentais nessa discussão.
né? Ciência de dados tem relação com criatividade, tem relação com diversidade, tem relação com multidisciplinaridade. Óbvio, tem relação com técnica também, mas isso hoje não faltarão palestras para discutir esse ponto de vista. Se a gente combina a tecnologia com esses 3 ingredientes, a certeza que eu tenho é que serão excelentes resultados. Eu gostaria de exemplificar uma iniciativa que a gente fortaleceu na PUC há cerca de 2, 3 anos, que é justamente a ponte entre 2 áreas de conhecimento, o direito e a informática. Mas só do que discutir conceitos e pontos de vista de interesse do direito, como privacidade, ética, ou questões técnicas relacionadas à informática, como a própria ciência de dados e contratos inteligentes, o que a gente percebeu é que juntos somos mais fortes. Juntos conseguimos não só fazer reflexões que são reflexões importantes, reflexões relevantes, como também entender um pouco mais do ponto de vista do meu parceiro multidisciplinar, sobre a minha ótica como engenheiro, um ponto de vista do advogado ou do profissional de direito. Sobre o ponto de vista dos operadores do direito, né, quer dizer, que tecnologias podem ser melhor utilizadas para resolver os problemas e os desafios que são deles. Vamos trabalhar um pouco exemplos, né? Quer dizer, como eu falei, não faltam conflitos na nossa sociedade, eles se materializam em milhares ou dezenas de milhares de processos enjuizados em todo o Brasil. Eu peguei dados específicos aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. São dezenas de milhares de processos a cada mês que são conflitos que se materializam pela sociedade. Como tratar essa imensidade de dados? Como a tecnologia pode de fato ajudar a melhorar esse ponto de vista. Sobre essa ótica, me coloco na posição de um advogado, com esse manancial de iniciativas, com esse manancial de conflitos. Qual é a chance dele se posicionar em determinada situação e atingir um objetivo que é uma decisão favorável? Quer seja sob o ponto de vista de quem acusa, quer seja sob o ponto de vista de quem está se defendendo. Sob o ponto de vista de um magistrado, né, imagina, milhares de processos sendo trabalhados. Até que ponto no passado eu já não julguei uma ação similar a essa que eu estou avaliando hoje? Onde a tecnologia pode ajudar? Justamente em ser um guia nesse manancial de dados, apontando exatamente a similaridade entre processos que já foram julgados e que já têm uma sentença favorável ou desfavorável. Cabe ao ser humano, à pessoa por trás do uso desse tipo de ferramenta, avaliar as condições atuais e as alternativas que já foram defendidas e entender qual é a melhor posição, qual é a melhor orientação dentro desse contexto. Outro mito que eu queria trabalhar com vocês, ou quebrar com vocês, é a rivalidade entre a máquina e a pessoa. Isso é um ponto de vista importante, até para que a gente quebre um pouco do techniquez. O ser humano é muito bom fazendo questões mais relacionadas à criatividade. A máquina é muito bom para fazer trabalhos que são trabalhos repetitivos. Mas a gente tem que entender a máquina como uma pequena criança que precisa ser ensinada. E por quem ela é ensinada? Justamente por uma pessoa que detém um conhecimento de um domínio específico. Essa pessoa não é técnica. Quando eu falo, por exemplo, sobre jornalismo de dados, o que eu trago? Eu trago um profissional de jornalismo que tem competência em comunicar, ofereço para ele uma série de ferramentas e, a partir dessas ferramentas, ele extrai conhecimento que torna a mensagem dele mais clara, mais assertiva, mais confiável. Quando a gente fala também do direito, eu tenho um manancial de informações que precisam ser exploradas. E aqui, lembra da criança que precisa ser ensinada, muitas vezes ser ensinada a falar, ser ensinada a engatinhar, ser ensinada a caminhar. São pessoas do direito que vão fazer esse processo de transformação acontecer, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Dentro desse pressuposto, eu trouxe um exemplo extremamente simples. Espero que ninguém aqui tenha sido colocado no SPC por negativação indevida, mas isso é uma questão extremamente comum dentro da nossa sociedade. Para um leigo, para uma pessoa que não é do direito, entender um documento tão pouco estruturado como é uma peça jurídica, com seu juridiquês, que não é o único problema, é um dos problemas, é uma atividade árdua. Imagina se eu quisesse avaliar qual é a chance que eu tenho de ter uma decisão favorável no meu caso. Eu teria que percorrer uma série de documentos, uma série de informações que não estão
em nenhum momento estruturadas de forma amigável para que eu consuma. Eu preciso, dentro de um processo de treinamento, dentro de um processo de orientação, ajudar a máquina a compreender exatamente quais são as informações que são úteis dentro desse manancial de dados. Então, eu preciso orientar a máquina a identificar esse conhecimento, a relacionar esse conhecimento. Para quê? Para que, num segundo momento, depois que uma pessoa ensinou a máquina a identificar essas informações, que eu possa consolidar milhares de documentos ou milhares de pontos de vista e que possam orientar a minha decisão, se eu vou, de fato, entrar na justiça ou se eu não vou entrar na justiça para resolver o meu problema. Se a indenização que eu eventualmente vou receber faz sentido dentro do trabalho que eu vou ter dentro desse processo. Isso sem a ajuda da máquina é praticamente impossível. Tem gente que faz isso manualmente. Mas isso não faz sentido hoje. O poder computacional está disponível, ele tem que ser utilizado. Existem técnicas suficientes para fazer isso. O ponto principal, outra aplicabilidade, tem relação com você pegar um volume de informações extremamente rico, extremamente detalhado, informações dentro desse contexto de um juizado especial civil, com as suas movimentações. Cada uma daquelas bolinhas é um processo no seu tempo, evoluindo de cada um dos estágios que são necessários para que se tome uma decisão judicial. E transforme esse manancial de informações, aí são centenas de milhares de dados, em um processo vivo, onde eu, como talvez um gestor de um cartório, posso observar o quê? Posso observar gargalos, posso observar tempos e movimentos, posso observar se existe alguma situação que não era uma situação desejada ou prevista, né? Então, eu só consigo esse tipo de conhecimento me aliando a uma técnica que consiga trazer o processo vivo, que consiga trazer esse tipo de visão. Qual é o papel da universidade dentro desse processo? Primeiro, o papel da universidade é dar asas para que talentos possam se transformar ao longo de um processo de experimentação. Tem que ter muito suor, pessoal, tem que ter muita força de vontade para que os desafios que a nossa sociedade está enfrentando hoje sejam de fato debelados. Outra questão que eu acho que essa figura representa muito é a diversidade. Diversidade representada pela multidisciplinaridade, são alunos e participantes de programas de diferentes linhas de formação, comunicação, direito, engenharia, tecnologia, enfim, não temos jornalismo, não temos nenhum preconceito, muito pelo contrário, os diferentes pontos de vista, como a gente defendeu há pouco tempo, vai facilitar com que a gente descubra exatamente as diferentes faces desse diamante e para que a gente possa extrair o maior valor possível desse diamante. Então é nesse sentido que justamente hoje estamos fazendo o lançamento do Global Lab Dados, né? A partir desse endereço, www.globallabdados.com.br, as inscrições já estão abertas, todos os detalhes do programa estão disponíveis. A gente está justamente fazendo esse evento hoje para difundir a compreensão do que é ciência de dados, difundir desafios que empresas e a própria sociedade têm no trabalhar com dados, para que a gente possa sensibilizar o maior número de pessoas possível. Pessoas, como eu falei, de diferentes universidades, de diferentes origens sociais, diferentes histórias de vida, para que a gente possa ter, de fato, um time extremamente rico e que possa ser direcionado ao longo de 12 meses a enfrentar problemas reais, a enfrentar desafios do mundo real. Não faltarão oportunidades de vocês mostrarem o seu talento. Se engajem, se inscrevam, vale a pena participar. Como mensagem final, o que a gente espera desses talentos? Que eles se engajem nos desafios, precisa ter muita força de vontade, precisa ter sede por conhecimento, precisa sair da zona de conforto. Eu acho que o ser humano só evolui se ele sai da zona de conforto. E sair da zona de conforto, muitas vezes, é optar por sair de uma carreira de humanas e se envolver um pouquinho com tecnologia. É sair de uma linha de tecnologia, se envolver um pouco com questões mais relacionadas à comunicação, a negócios, ao dia a dia de empresas, a questões e desafios da sociedade.
né? Precisamos de pessoas que questionem, sejam extremamente questionadoras. Até para que fazer do mesmo, daquilo que a gente já entende, a gente sabe fazer. A gente precisa de olhares complementares. E utilizar exatamente o tripé criatividade, tecnologia e dados para que a gente possa evoluir, desenvolver esses desafios de maneira extremamente positiva. Para encerrar a minha fala hoje, eu acho que não faltam e não faltarão subsídios para vocês perceberem o universo de possibilidades que ciência de dados traz para a gente. E o ponto principal foi uma questão que me motivou bastante há 20 anos atrás, é exatamente poder participar de um projeto que faz com que as pessoas tenham asas e que essas asas possam ajudá-las a atingir os objetivos. Então, refraseando o lema que está no brasão da PUC, Alice Grave Nil, para quem tem asas, tudo é leve. Exatamente dentro do Global Lab Dados, pretendemos fazer com que as pessoas se desenvolvam orientadas a desafios reais e que possam gerar valor para a nossa sociedade. Queria agradecer mais uma vez, incentivar, galera, se inscreve porque é muito legal. Obrigado.